Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu tenho certeza que vocês têm alguém próximo, seja o pai, a mãe, a esposa, o chefe, um amigo, um colega de trabalho, alguma pessoa do seu círculo de relacionamento que você considera essa pessoa chata, ou desorganizada, bagunceira, ou aquelas pessoas que são muito lentas para decidir, sabe, para responder alguma coisa, ou aquela pessoa que não enxerga o óbvio, que você está falando é aquela coisa tão clara para você e a pessoa não consegue enxergar aquilo que você está falando, ou aquelas pessoas que fazem tudo errado, saem fazendo, não estão nem aí para fazer, para prestar atenção se estão escrevendo direito, se tem alguém olhando, ou pessoas que criticam demais, estão sempre olhando o que está errado. Tem também aquelas pessoas que só querem aparecer, então parece que estão buscando o aplauso, ou pessoas que falam demais, pessoa que fala muito, ou aquelas pessoas que são grosseiras, que saem fazendo as coisas, atravessam e não estão nem aí para se magoar alguém, se machucar alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém desse tipo. E eu queria falar sobre isso, que talvez na sua opinião essa pessoa ou essas pessoas sejam o que você considere uma pessoa difícil, uma pessoa que não entenda o que você quer falar. Bom, vamos começar do princípio de que a grande maioria de nós aprende que nós devemos tratar os outros da forma como nós queremos ser tratados. O grande erro está aí. Bom, existem 4 tipos de pessoas, 4 tipos de perfil de personalidade. Cada um desses perfis definem o comportamento das pessoas, definem a forma com que elas entendem o funcionamento do mundo, entendem as informações, recebem as emoções e trabalham seus sentimentos. E cada um tem sua forma própria de se comportar. Eu vou explicar para vocês. Bom, o primeiro deles é o dominante. O dominante é a pessoa focada em ação, é visionário, é a pessoa que está sempre de olho nas oportunidades, é a pessoa que sai agindo e ela não se importa com opiniões. É a pessoa que externa a sua opinião, ela cria suas próprias regras, ela age da forma com que ela acredita e ela enxerga tudo muito simples, muito óbvio, de forma objetiva. Objetividade é a palavra que define o dominante. Porém, o dominante ele faz as coisas e ele esquece das pessoas. Muitas vezes ele já passou, já atropelou todo mundo, ele já conseguiu o que ele queria e só depois ele vai perceber, se perceber que ele pode ter magoado alguém para fazer isso. O extrovertido já é aquela pessoa animada, aquela pessoa que gosta de falar, de interagir, de tocar as outras pessoas. É alguém que também não está nem aí com a opinião dos outros. É a pessoa que sai fazendo, só que ela quer aplausos, ela quer ser validada, ela gosta muito de atenção. Ela é focada em emoções, não tão em tarefas quanto um dominante, mas é focada em emoções, em pessoas. Ela precisa estar em evidência. É uma pessoa que tem altos e baixos emocionais e ela quer ser muito validada, principalmente em público, mas ela não pode ser criticada em público. Depois vem o paciente. O paciente é aquela pessoa que internaliza as emoções. É aquela pessoa que precisa de segurança, é uma pessoa insegura, ela precisa de segurança emocional para tomar as decisões. Ela demora mais tempo para decidir alguma coisa, ela precisa processar aquilo que ela absorveu. Quando ela recebe uma crítica, por exemplo, ela vai levar em consideração, ela vai pensar sobre aquilo. É aquela pessoa que costuma a ser ensinada a viver. Ela passou a vida inteira sendo ensinada. Como ela é mais silenciosa, ela ouve todo mundo, tem uma liderança inclusiva, as pessoas costumam falar para ela: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que responder desse jeito, você não pode ser assim. É uma pessoa acostumada a receber esse tipo de informação e ela se torna insegura. Ela só toma as decisões dela
quando ela está muito certa. Por isso, dos 4 perfis, esse é o perfil mais confiável, sem contraindicações. Por último, vem o perfil do analítico. O analítico é aquele que analisa, mas não realiza. É aquele crítico, cri-cri, que também demora para tomar as decisões, mas ele internaliza as tarefas. Ele precisa ter controle sobre as coisas, ele precisa ter razão. Ele precisa ter embasamento sobre se está tudo certinho. Ele critica todo mundo. Porém, ele é muito aplicado, muito estudioso. E ele está sempre com foco no incorreto. Cada um desses perfis pode ser aprofundado. Existe uma série de outras características que eu vou falar mais à frente sobre isso. Mas o ponto que eu queria chegar é que, a partir do momento em que você entende qual é o perfil da outra pessoa, qual é a forma como ela funciona, qual é a forma como ela se comunica com o mundo, quando você entende isso e você aprende a falar na linguagem dela, entregar as informações ou emoções, ou tratar ela da forma como ela quer ser tratada, aí sim você começa a entender que essa pessoa não é difícil, ela só é diferente de você. Ela age, ela pensa de uma forma diferente da qual você nasceu, da forma como você foi criado, da forma como você foi tratado a sua vida toda. Então fica aqui a dica que, se a regra de ouro era tratar as pessoas como você queria ser tratado, a regra de platina, vamos dizer assim, a grande regra atualizada é: trate o próximo como ele quer ser tratado. Assim você vai conseguir lidar com a outra pessoa. Legal? Valeu, um abraço, gente.